Olha, de fato, é difícil atribuir uma causa exata, principalmente no que se diz respeito à falha humana. Nós temos ali a questão do cabo estar fora da área de segurança, né, do perímetro de segurança do aeroporto, mas, ao mesmo tempo, a grande indagação é que o piloto não deveria estar naquele ponto, não necessariamente precisaria estar naquele ponto. Então, nós teríamos duas hipóteses para o acidente, né, que seria uma falha mecânica, como, por exemplo, um dos motores parar, o que não é o caso, já que o avião era um bimotor, e quando ocorreu o acidente, eles se enroscaram com o motor ainda ativo, e a outra seria a falha humana, né? Agora, a questão da falha humana é uma questão que tem que ser apurada no laudo, que eventualmente vai ser apresentado quando tivermos acesso a todos os detalhes, porque ainda que não tivesse a sinalização, o piloto está operando fora do tráfego aéreo da área de segurança do aeroporto, poderia ocasionar o acidente, né, porque obviamente não estaria sinalizado por estar fora dessa área de segurança, certo? E automaticamente o piloto não identificaria o cabo ocorrendo o acidente. Nesse tipo de situação, quando os pilotos têm que lidar com pessoas famosas ou até com uma tripulação que, digamos assim, na aviação privada nós temos muito disso, né? Pessoas que às vezes pedem para ver o ambiente, a natureza, ali a gente tem uma região muito montanhosa, e automaticamente a gente não sabe ainda se teve um pedido da tripulação para ver alguma região, alguma área ali daquelas montanhas, e que porventura levaram o piloto a colidir com esse cabo. Ver com essas investigações todas e o papel da Procuradoria-Geral da República. Assunto que você encontra aí no nosso site, é uma reportagem da Folha. PGR sob Lula apoia a investigação contra Bolsonaro, que antes considerava ilegal e nula. A Procuradoria, chefiada por Augusto Aras, se manifestou por arquivamento de apuração muitas vezes no ano passado, noticiamos aqui várias vezes, né? Entre fevereiro e dezembro de 2022, sob o governo Bolsonaro, a PGR se manifestou pelo menos 6 vezes pedindo arquivamento de investigação com o argumento de que as provas eram ilegais, inconstitucionais e que causavam um constrangimento ilegal aos investigados. Segundo a PGR, as decisões de Moraes do Supremo, que autorizaram quebras de sigilo bancário, fiscal, telemático de Mauro Cid, ajudante de ordens de Bolsonaro e de outros assessores, violaram o sistema processual, uma vez que o ministro não ouviu o Ministério Público sobre os pedidos feitos pela PF. Procurada, a PGR afirmou que não houve qualquer mudança de posicionamento e que as manifestações são feitas de forma técnico-jurídica, né, com base nas especificidades de cada momento. No entendimento da Procuradoria na época, do governo Bolsonaro, como já havia um pedido de arquivamento da investigação, todas as outras eram inválidas e as provas nulas. E agora parece que esse entendimento mudou, né, Sakamoto? Acho que tem dois pontos para levantar em cima disso, Diego. Primeiro, que contexto é tudo. E a gente está aqui contexto no contexto em que, logo mais no segundo semestre, o presidente da República terá que indicar um novo procurador-geral da República ou manter o atual. Digo manter o atual porque é o seguinte, apesar da atuação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, durante o governo Jair Bolsonaro, blindando Bolsonaro, evitando fazer uma denúncia contra Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, né, neste momento há quem diga que ele está tentando mostrar-se uma opção viável, né, uma opção real para Lula, mostrando que ele pode trabalhar, né, alinhado com o novo governo, com as necessidades do novo governo, e, de certa forma, apostando que ele possa continuar no cargo. Vamos lembrar que um procurador-geral da República não tem que trabalhar alinhado a governo A, B ou C. Um procurador-geral da República tem que representar os desejos da população brasileira e operar pelo bem comum, né? Então, o Aras ele deixou faltando, ele deixou lacunas muito grandes com relação a isso durante a pandemia, durante a questão Yanomami, tudo por conta da proximidade que ele tinha com o governo Jair Bolsonaro,
principalmente na questão dos ataques à democracia. E aí tem, eu acho que o segundo ponto que é interessante, que é o seguinte, a PGR, ela está mais aberta para a acusação, para investigação de bolsonaristas, né? Mas não necessariamente da família Jair Bolsonaro, né? A família Jair Bolsonaro, de certa forma, olhando as decisões, ela continua relativamente blindada, né, nas decisões da Procuradoria-Geral da República, principalmente pelas ações assinadas pela subprocuradora-geral Lindor Araújo, né? Ela continua, ou seja, os Bolsonaro, né, a família Bolsonaro segue blindada, os bolsonaristas não. Sakamoto, já que o Felipe falou em CPI, vamos trazer esse assunto, porque as últimas investigações da APF, que atingem o ex-presidente Bolsonaro, o ajudante de ordens Mauro Cid, têm influenciado a composição dessa CPI mista, né, do dia 8 de janeiro. Ao todo, são 32 vagas na comissão e pelo menos metade delas ainda não foi preenchida porque os partidos ainda não fizeram essas indicações. A informação é da colunista Juliana Dalpiva. Governistas dizem que integrantes da oposição deixaram de cobrar o início dos trabalhos, preferem aguardar os desdobramentos recentes das investigações que envolvem o ex-primeira-dama, o ex-presidente também. Ao mesmo tempo, a oposição também prefere dar início à CPI do MST antes. Só que o líder do PL, lá na Câmara, o deputado Altineu Cortes, negou qualquer tentativa de desacelerar a CPI. Ele disse que o partido vai cobrar a instalação já essa semana. Será, Sakamoto? Olha, Diego, a gente até chegou a conversar sobre isso aqui, né? Que o pessoal lá estava mais ressabiado para colocar. Antes a oposição estava com o pé no peito, eles precisavam da CPI do golpe. Por quê? Porque ficou claro no 8 de janeiro quem é que estava tentando dar o golpe, né? Não era o pessoal vestido de vermelho, era o pessoal vestido de amarelo. Ah, era infiltrado. O quê? Milhares de infiltrados? Puta desculpinha esfarrapada, né? Então o que acontece é que o pessoal estava, mas eles precisavam dessa CPI para tentar mudar, para tentar vender uma narrativa diferente, para tentar envolver o governo, dizer que o governo sabia, que ele queria utilizar isso aí para se fortalecer, tudo isso mais, né? Ou seja, culpar a vítima. Contudo, e até uma forma estranha, né? Porque eles não contavam com quem? Com Xandão, ministro Alexandre de Moraes, chamado carinhosamente pela oposição de Xandão, e o Alexandre de Moraes, junto com a Polícia Federal, continuou tocando o processo de investigação, de inquérito, né? A Polícia Federal sob a supervisão do Alexandre de Moraes, continuou tocando o inquérito e continuou investigando. E aí continua descobrindo informações, né? Através do celular do próprio tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do Bolsonaro, você ficou sabendo que ele batia papo com o Ailton Barros, amigão do Bolsonaro, falando de golpe de Estado, que o Ailton Barros batia papo com o Elcio Franco, que foi secretário executivo do Ministério da Saúde e assessor da Casa Civil, também batendo papo sobre golpe de Estado, que precisavam de 1.500 pessoas para dar um golpe de Estado, que tinha que ver o que ia fazer com o comandante do Exército. Olha só o naipe da conversa. E quanto mais chafurda a Polícia Federal, mais acha indícios de golpe envolvendo bolsonarista. E aí acontece o seguinte, o que acontece com uma CPI, que vai começar os trabalhos agora, diante de uma Polícia Federal, de uma PGR, de um STF, que estão correndo com muita quantidade de informação? Ninguém sabe o que pode acontecer, ninguém sabe quem pode ser envolvido, quem é o próximo envolvido, né? Braga Neto, quem é o próximo envolvido? Augusto Heleno? Ninguém sabe. Então, o pessoal está botando as suas barbas de molho, né? Então, agora você vê, inclusive, muito mais governistas saidinho, falando, bora lá, bora para a CPI, do que o pessoal da oposição. Qual?